Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, quero deixar uma mensagem aqui hoje para o seu coração, nessa manhã de sábado. Está lá no livro de Salmos, capítulo 23. Todo mundo conhece aqueles salmos que fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o versículo que eu quero meditar com vocês é o versículo 3, o versículo 4, o versículo 3 e o versículo 4. Ele fala assim: refrigera a minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E eu estava lendo e meditando na palavra no Senhor e estudando. E sabe o que fala aqui, gente? É que naquele tempo, quando os pastores cuidavam das ovelhas, eu estou falando de forma física, pastores mesmo, de ovelhas mesmo, animal, eles guiavam as ovelhas sempre no mesmo caminho, no mesmo trajeto. E toda vez que uma ovelha ia se desviando do caminho, o pastor voltava com ela para o caminho certo de novo. Quando ela se desviava da sua rota, o pastor vinha com o cajado dele, colocava ela de novo na rota. Mas se ela continuasse naquele mesmo processo, querendo sair da rota certa, para ir para um lugar perigoso, para um caminho perigoso, porque como a gente sabe, talvez alguma pessoa ainda não sabe, a visão da ovelha é sempre assim, na mesma, ela não vê na forma ampla, é só nessa direção. Então o pastor tem que estar ali, né, pertinho, protegendo, guiando, para evitar que outros animais ferozes venham e devoram as ovelhas. Então quando o pastor observava que aquela ovelha, ela estava sendo uma ovelha teimosa, e ela sempre estava se desviando da rota certa para ir para um caminho perigoso, que não era o caminho que ela deveria ir, o pastor pegava o seu cajado e quebrava uma das perninhas da ovelha. E depois ele enfaixava a perninha da ovelha, pegava aquela ovelha, colocava no seu ombro, pertinho do coração, levava aquela ovelha, curava aquela ferida, até ela sarar e ficar boa e voltar para a rotina dela de novo. Vocês viram aqui o que fala? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que eu quero falar para você? O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Muitas vezes o Senhor faz isso com a gente. Muitas vezes, por amor, o Senhor vê que nós estamos saindo da rota certa. O Senhor vai tentando de um jeito, vai, nos apertando aqui, nos apertando ali, devagarinho, igualzinho o pastor faz. Vai dando só uma empurradinha para a ovelha voltar para o caminho, vai de novo, tenta mais uma vez, mas ela continua na teimosia, querendo sair da rota para ir para um lugar perigoso. Aí o que o Senhor tem que fazer com a gente? Tem que ir lá e quebrar uma das nossas pernas. Aí às vezes a gente está passando por uma dificuldade tão grande e a gente não entende. A gente questiona o Senhor. Fala assim, meu Deus, que luta é essa? Por que eu não saio disso? Parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que as minhas orações só tá ficando por aqui. Parece que o céu tá de bronze. E eu vou falar para vocês, isso é amor e cuidado do Senhor com a sua vida. Muitas vezes o Senhor tem que quebrar a minha e a sua perna. Mas o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. O Senhor faz isso por amor, porque Ele não quer perder a sua alma. Ele não quer perder você. Então, para que o Senhor não te perca, o Senhor é necessário te corrigir. Como eu e você corrigimos nossos filhos, muitas vezes sem querer castigá-los,
Nós precisamos castigá-los para que eles possam compreender a necessidade da obediência e de continuar no caminho correto. O Senhor tem que agir com a gente da mesma maneira. Então, tranquiliza seu coração. Se você está passando por um momento assim, já faz algum tempo, fique em paz e busque somente orientação no Senhor. Sabe por quê? Porque olha aqui, ó, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. A gente só descansa no Senhor. E para descansar no Senhor, você tem que deitar no colo dele. Você tem que ter momento de comunhão com ele. Você tem que ter tempo de qualidade com ele. E uma coisa eu vou falar para você, frequentar a igreja não é vida cristã. E a culto 2, 3 vezes por semana não é vida cristã. Vida cristã é comunhão com Cristo. Viver debaixo de hierarquia religiosa não é vida com Deus. Nós precisamos sim estar em comunhão com os nossos irmãos, mas isto não é vida com Cristo. Vida com Cristo é totalmente diferente disso. Então o meu conselho para você e para mim hoje, se você está vivendo um momento desse, busque a orientação do Senhor, sem murmurar e sem reclamar, porque muitas vezes esse castigo que você está achando que é castigo é cuidado de Deus para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família, tá? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje, que o Senhor ministrou no meu coração nesta manhã, e que eu e você possamos aprender que muitas vezes é necessário que o pastor quebre uma das pernas da ovelha, para que ele possa enfaixá-la e depois curá-la, colocá-la no ombro, carregá-la pertinho do coração, para que ela possa voltar para o caminho correto, para não ser devorada por lobos. Um beijo no seu coração.